E aí, pessoal? Tá tudo bem? Aqui comigo também tá tudo bem. Só que hoje eu vou contar um pouquinho da história da minha vida. História da minha vida. Foi quando eu cheguei no Chafariz. Eu morava com uma família. Nos meus vídeos passados eu mostro que eu fui criado praticamente a partir dos meus 11 anos. Eu era o senhor da minha pessoa. Dormia na rua, passava fome, não tinha patrão, não tinha ninguém. Mas numa certa ocasião, eu morava com uma família e não tinha água encanada, andava meio quilômetro, ou seja, 1 quilômetro para pegar água no chafariz. Era um chafariz de água para toda aquela pessoal daquela invasão de terra ali, pegar água. Chegava, estava aquela fila de homens e mulheres com a lata para pegar água. E a família que eu morava com eles, me punha eu para ir buscar água no chafariz. Eu já tinha lá meus 16 para 17 anos, né? E o 17 para 18. Mas acontece que eu cheguei no chafariz e encontrei uma menina, também estava no chafariz pegando água. Ela tinha lá seus 14 anos e eu já tinha meus 17. E a gente começou a conversar e por ali surgiu uma paquera. Entendeu? Então eu ia no chafariz, encontrava ela e aquilo era um passatempo para mim e para ela. Quando de repente ela falou para mim, olha, meu pai está indo casar. Como assim? É que meu pai é solteiro e ele mora comigo e meu irmão. E agora ele precisa de uma mulher, arrumar uma mulher, casar, arrumar uma mulher, porque eu já estou mocinha, já estou arrumando namorada daqui a pouco, então preciso de uma mulher, uma pessoa para me acompanhar, então eu estou indo casar. Falei, tudo bem, né? Seu pai está certo, você precisa mesmo de uma pessoa para cuidar de você até você casar. Mas eu não morava com a minha mãe, morava com essa família, mas sempre eu ia visitar minha mãe, pegar a benção dela, e no que eu pudesse ajudar ela, eu ajudava. Aí quando eu cheguei lá, minha mãe disse, eu estou indo casar. Eu falei, como? Com quem? Disse, tem um homem aí, ele mora sozinho, não tem mulher, e ele mora com a filha e um menino. E ele falou para mim que a menina dele já está com 14 para 15 anos, já está arrumando namorado. Então eu preciso de uma mulher para acompanhar ela. Que não pode deixar ela sozinha, ela já está namorando, e ele não tem condição de cuidar dela, porque ele sai cedo, vem trabalhar, deixa ela sozinha em casa. Tá bom, é. Se eu não tem... Só quando eu fui apurar o negócio, já saí meio cabreiro com aquilo, né? Minha namorada, o pai dela ia casar, e a minha mãe ia casar. No mesmo sentido, de um pai que tinha uma filha e precisava cuidar dela. Já fiquei meio cabreiro. Quando eu fui apurar o negócio, a minha mãe estava indo casar com o pai da minha namorada. Ih, que coisa. E os dois se juntaram os panos. A mãe foi morar na casa dele, cuidar da menina. Eu ia lá ver a menina, mas ia ficar meio esquisito, né? De repente ele foi embora para uma fazenda, levou a menina e o menino e deixou minha mãe sozinha. Ficou de voltar, mas não voltou. Aí minha mãe me chamou. Disse, olha, vai procurar meu marido. Ele foi embora, levou a filha e o filho e me deixou aqui prometendo voltar e não voltou. Aí eu procurei o endereço da fazenda, onde ele estava, e achei. Onde ele, né? Ficava 120 quilômetros da cidade onde a gente morava. Aí eu não tinha dinheiro, né? Aí pedi carona, aquelas carretas que ia buscar madeira nas matas, estrada de Governador Valadares a Mantenas naquele tempo, né? 120 quilômetros ali. Era um lugar conhecido como Serra do Mutum. Era o ponto que eu tinha que descer. Aí eu desci
naquele ponto e andei mais uns 5 quilômetros e encontrei a fazenda onde ele morava, onde ele estava. E lá ele arrumou uma casa grande e foi morar com a menina e o filho. Ele levantava e ia trabalhar e a menina ficava em casa com o filho. Eu não tinha onde ficar, apareci lá e ele deixava eu com a menina durante o dia e ele ia trabalhar. Aí o pessoal chamava ele, mas escuta, como é que você deixa tua filha com aquele rapaz lá? Gente, era fazenda, mato, lá, casa lá no meio dos matos lá. Ele dizia, não, ele é um bom rapaz, eu tenho certeza que ele não vai fazer nada com a minha filha. E ali eu fiquei uns 15 dias, né? Passado esses 15 dias, ele apareceu com uma proposta. Olha, meu patrão mandou te fazer uma proposta. Você ir morar na casa dele, lá você dorme, lá você come, lá você bebe, lá você pega a roupa lavada e ele te paga X para você trabalhar com ele. Eu aceito. Era melhor do que ficar ali morando com a filha dele, sozinho. E o pessoal murmurando, né? Como é que você deixa a tua filha, né? Como é que você deixa a tua filha com aquele rapaz lá sozinho? Não, ele é um bom rapaz, eu tenho certeza que ele não vai fazer nada com a minha filha. Aí quando ela apareceu com essa proposta, eu procurei o patrão dele, né? Conversei com eles, não, tá bom. Eu te pagar X, só que você vai morar na minha casa. Lá você vai dormir, comer, beber, ter roupa lavada. Tá bom. Aí eu fui. Eu já tinha 17 para 18 anos. Quando eu cheguei na casa desse homem, eu admirei da mulher que ele tinha. Ele tinha uma mulher tão bonita, mas gente, era um troféu a mulher dele. Ele era de cor negra, não era preto, não, cascudo. Um preto bonito, um preto liso. Ele bem arrumado, parecia gente, não era feio. Mas a mulher dele, comparadamente com as moças e as mulheres daquela região, ela ganhava de 10-0. Era uma família que morava no sítio, na fazenda, e as moças, o velho, de origem europeia, eram umas moças lindas. E tinha uma já com 14 anos, ou quem não sei, e o pai morreu, dividiu a fazenda entre os irmãos. Para cada um deu 30 alqueires, ou seja, lá 40 a 70 hectares, né? Que 2 alqueires, um alqueire é igual a 2,5 hectares, mais ou menos isso, né? Mas 70 hectares de terra para cada um. E ele era o mais bem sucedido, tinha um bom campo, um campo muito grande formado em café, tinha uma vagem de arroz onde ele plantava, tinha uma vagem de milho e feijão, e ele estava bem sucedido. Só que aquele agregado morando na fazenda, tinha uma menina lá, parece que uns 14 anos, ele já tinha lá seus, sei lá, acho que os seus 25 anos. Ele era mais velho que ela, uns 10 ou 15 anos, por aí. Aí mandou pedir ela em casamento, namoro, ela aceitou casar com ele, casaram. Eles que tinham lá uns 7 anos de casado, de 14 para 7, eu acho que ela devia ter uns 22 anos. Eu com 17, já completando 18 anos, e ela com 22 anos, mais ou menos. Linda. Só, gente, que eu cheguei ali, eu não tinha maldade nenhuma com aquela mulher. Jamais. Mulher casada e moça que tivesse namorado, eu não metia a colher de ferrugem. Você tem namorado? Chega. Você é casada? Chega. Eu não tinha maldade nenhuma com aquela mulher. Mas ela bonita. E quando eu fui trabalhar com eles, e essa menina que eu namorava, a partir que minha mãe já juntou com o pai dela, ela falava para todo mundo, eu namoro o filho da mulher do meu pai. Aí quando as mocinhas começaram comigo, não. E eu tinha uma paquerazinha com ela, mas assim que a minha mãe foi juntar com o pai dela, ficou esquisito. Então, ninguém sabe se ela é minha irmã ou é minha namorada. Então ficou esquisito. Então, também ela não era o amor da minha vida, né? Quando você ama, tem aquela pessoa apaixonada, não, mas ela não é.
Nós começamos uma paquerazinha, uma conversinha, de repente os pais se juntaram. E eu fiquei tudo atrapalhado com aquilo ali. Bom, mas tudo bem. E, enquanto eu estava trabalhando nessa fazenda para arrumar dinheiro, para ir para casa, levar para minha mãe o recado, a minha mãe veio de lá para cá e foi morar na casa. Então ela foi morar com a enteada e eu morando na casa do meu patrão, daquela mulher, marido daquela linda mulher. Só, gente, que ele me surrava muito. Ele era bom de trabalho e ele me surrava. Ele me surrava 12, 13 horas, 14 horas de serviço por dia, de segunda a sábado. Domingo eu estava cansado e toda a vida eu fui muito caseiro. Até hoje eu sou caseiro, não sou de andar muito. E quando era dia de domingo, às vezes eu saía, dava uma volta, depois eu almoçava e ia dormir. Lá para 6 horas eu levantava, ou mais tarde eu levantava e ia dar uma volta. E ele, no dia de domingo, a empregada, ele tinha uma empregada em casa, a empregada ia para a casa dela. Ficava eu, ele, a mulher dele naquela casa. Só que ele ia para a casa da mãe dele, juntava lá tudo para resolver os problemas da fazenda. E ficava eu dormindo e aquela mulher sozinha. Mas aconteceu que ela arrumou um problema que ela, na casa tinha um corredor, né? Tinha a sala e um quarto ao lado da sala. Depois da sala para a cozinha tinha 2 quartos, uma à direita e uma à esquerda, mais ou menos de 5 metros de distância. Então tinha um corredor de 5 metros, onde tinha um quarto à esquerda, um quarto à direita. E quando eu levantava da cama, lá onde eu estava, eu caía na sala e entrava no corredor para vir para a cozinha, ela escondia, dentro do quarto daquele, ficava escondida, e eu não via ela. Só quando eu passava, ela vinha me pegar pelas costas. Me travava e eu não conseguia sair das mãos dela. Me dava um trabalho danado. Isso aconteceu uma vez, 2 vezes, e eu falava com ela, para com isso, dona fulana, para com isso. Na terceira vez, eu ia no corredor, quando ela pulou em mim, me pegou pelas costas, e travou em mim, eu me batendo para escapar dela, o marido dela entrou. Deu uma olhada em nós, aí quando ela viu ele entrou, ela me soltou. Eu saí e ele passou. Deu uma olhada em nós e não falou nada. Passado o tempo, eu estava dormindo, e quando eu levantei com cuidado naquele corredor, se ela não estava ali para me pegar, ela estava lá fora, sentada no terreiro, é um terreirão grande, ela sentada lá no terreiro penteando os cabelos, numa cadeira sentada penteando os cabelos. Dia domingo a empregada ia para lá, ficava só eu, ela e o marido. E o marido dela, lá para casa da mãe dele, lá, reunião lá com os irmãos. E quando eu saí, ela estava lá fora penteando os cabelos, no terreiro. E eu sou muito doceiro, e ele só fabricava rapadura, inclusive fazia café com rapadura, cana de açúcar, ele seca ela e faz endurece ela e faz a massa, depois derrete e faz café. Aí tinha um pedaço de rapadura em cima da mesa, na cozinha, e eu geralmente, até hoje eu tenho esse costume de nunca mexer nas coisas dos outros sem comunicar com eles. Aí eu passei, tinha um pedaço de rapadura lá na mesa, aí eu chamei ela, ela chamava Dormira, falei, dona Dormira, eu chamava de dona, eu posso pegar aquele pedaço de rapadura lá em cima da mesa, na cozinha? Ela disse, não tem que pegar a rapadura lá não. Eu falei, tá bom. Aí quando eu saí, ela falou, volta aqui, Lafayette, eu tô brincando, pega a rapadura lá. Eu falei, não, não quero mais não. Aí ela saiu, pegou um pedaço de pau, sei lá, o chinelo de pé, sei lá, saiu atrás de mim. Volta aqui, lá, vem pegar esse pedaço. Não, não quero não. E o marido dela chegou. Saiu, estava vindo da casa da mãe dele, saiu na esquina da casa, do terreiro, e pegou ela atrás de mim me gritando, volta aqui, vem pegar aquele pedaço da rapadura. Não, não quero não. Ele passou e não falou nada. Aí quando ela viu que ele chegou, ela jogou o pau, o instrumento que ela tinha na mão fora, voltou e sentou na cadeira. Ele passou e não falou nada.
tudo bem. Mas, passado alguns dias, ou seja, no outro domingo, ele ajuntou uma turma para jogar baralho na cozinha dele, que era uma cozinha muito grande. E aquela turma jogando baralho ali. Eu estava dormindo, quando eu levantei à tarde, era umas, sei lá, 2 horas, eu estava jogando baralho, e estava o meu padrasto, o marido da minha mãe, aí ele foi no recepcionante, onde estava muito ovo de galinha ali, ele pegou um ovo e colocou na mão e disse, olha, mas não há homem que quebra um ovo desse assim. Antigamente eles faziam aquela aposta, quem quebrasse um ovo daquele ganhava um prêmio, mas era muito difícil quebrar. Aí ela disse, eu quebro, compadre, os dois eram compadres, eu quebro, compadre Zé Baiano. Estava eu, ela e meu padrasto. Ela pegou o ovo, eu estava na trás das minhas costas, tinha uma janela. Ela pegou o ovo e levou na janela e quebrou. Aí eu disse, não, agora não. Agora você quebrou ele, não é? Bom, só que quando ela levou o ovo na janela e quebrou, ele estava de frente, na mesa lá de frente comigo, com umas cartas na mão. Eu vi quando ele olhou em mim, e olhou nela e banou a cabeça. Fez assim. Ah, tudo bem, né? Pra mim, eu não entendi nada. Aí eu saí, fui andar, e à tarde, 6 horas, 7 horas, eu entrei para jantar, que até 8 horas a gente ia dormir, que geralmente na roça o pessoal dorme cedo. Só que quando eu cheguei, ela estava sentada. Ele não estava lá, ele estava lá para casa da mãe dele. Estava só ela ali. E ela desmanchando em lágrimas. Eu cheguei e falei, por que a senhora está chorando? Por quê? Ela disse, porque o Antônio quase me bateu hoje aqui por tua causa. Eu falei, o quê? Por minha causa? É. Aí eu falei, mas por qual motivo? Ela disse, você não viu aquele ovo que eu quebrei na janela? Quando estava eu, você e o compadre Zé Baião? Eu falei, vi. Ela disse, então, ele entendeu que eu dei um tapa nas tuas costas. E por causa disso ele veio brigar comigo. Falei, a coisa não tá boa. Falei, tá bom. Aí eu fui lá na casa da minha mãe. Ela já morava lá, né, com meu padrasto e a filha dele. Falei, mãe, arruma um lugar para mim dormir aqui, que eu vou sair lá do meu patrão, não vai dar para eu continuar lá não. Morar com eles lá não vai dar certo. Aí minha mãe arrumou um lugar para mim dormir, e aquela noite mesmo, já peguei eu só tinha lá minha roupa, a cama era deles, o quarto era dele, tudo mesmo, só tinha minha roupa, catei minha roupa e vim dormir em casa. E segunda-feira cheguei lá cedo para trabalhar. Eu disse, Antônio, eu resolvi ir dormir lá em casa. Agora eu vou dormir lá em casa e venho trabalhar com o senhor aqui, tá bom? Ele disse, tá bom. E nós fomos trabalhar. Aí trabalhamos. E ele mandou uma irmã dele investigar a mulher. Ó, pergunta pra minha mulher, pra dormir a minha mulher, se foi ela que mandou o Lafayette embora lá de casa. Se foi, eu vou dar uma pisa de pé vou pisar no pescoço dela, vou dar uma pisa nela de pé no pescoço. Aí a irmã dela foi lá e perguntou pra ela, foi você que mandou o Lafayette embora daqui? Ela disse, foi. Ele fica aqui, tá arrumando briga comigo, com meu marido, então eu falei, porque eu não quero mesmo daqui, expulsei ele daqui. Só que a cunhada dela não contou pra ele. Se contasse, ele ia bater nela. Não. Ela não contou, porque ela mentiu. Ela não me expulsou de lá. Eu saí por minha conta, mas ela mentiu pra cunhada. Mas a cunhada não contou pra ele. Que ela falou? Ela falou que ele saiu por conta dele. Tudo bem. Bom, se ela não seja, isso é o que eu escutei. Entendeu? Mas aconteceu que eu pensei que aquilo tinha acabado e eu ia continuar trabalhando com ele, dormindo na minha casa, aí estava tudo certo.
Mas não acabou não. Não acabou não. Um dia, foi eu, minha mãe e meu padrasto trabalhar para ele. De maneira que eu ia trabalhar para ele num setor, nós ia coar café, e meu pai e meu padrasto, minha mãe, pegou uma empreita dele e ia fazer outro trabalho. Só que a comida ia sair da casa dele. Quando nós chegamos cedo, lá, 6 horas da manhã, para tomar café e ir trabalhar, ele estava sentado discutindo com ela. Ela derramando em lágrimas, brigando com ele. Aí quando eu cheguei, eu falei, ô, o que é isso aí? Vocês estão brigando? Aí ela gritou, Lafayette, ainda é aquele problema do ovo que eu quebrei na janela, e ele acusa que foi um tapa que eu dei nas tuas costas. Aí ele tomou a conversa, ele disse, não, Lafayette, o negócio é o seguinte, tá aí você, o compadre Zé Baião, com a dona Manuela, que minha mãe não era comadre deles, o compadre era ele, com a outra mulher que ele tinha. Tá aí, você, compadre Zé Baião, dona Manuela, eu vou explicar. Um dia, eu cheguei aqui, e ela estava no corredor segurando ele, pelas costas, ele querendo escapar e ela segurando ele. Outro dia eu cheguei, ele estava saindo no terreiro e ela atrás dele com um pedaço de pau, chamando ele para voltar a pegar um pedaço de rapadura. Outro dia eu estou ali jogando, quando ela pegou, para mim, que ela deu um tapa nas costas dele. Então eu conversei com ela. Ele é um moço novo, dá para me perceber que ele não tem maldade. E você, na medida que você está agindo com ele, o pessoal vai começar a falar de você. Você tem que se cuidar mais. E ela não aceitou. Falei, tá bom, senhor Antônio, eu concordo com o senhor. Eu concordo com o senhor. Você tem que proteger a tua família. E ali eu fui trabalhar com ele e meu padrasto e a minha mãe foi fazer um outro serviço lá. E lá no serviço onde eu estava com ele, falei para ele, senhor Antônio, não fica bem você brigando com a sua mulher por minha causa. Eu procurei resolver esse problema, fui lá para a casa da minha mãe, morando lá, parei de dormir na tua casa, fui dormir lá em casa, continuando trabalhando com você. Agora não fica bem. Então vamos fazer o seguinte, eu vou continuar trabalhando com você, se você aceitar, mas nunca mais eu quero entrar na tua casa. Aonde eu estiver, você manda alguém trazer a comida para mim e eu continuo. O almoço, a janta, basta me dar o almoço e a janta, eu trabalho com você, vou embora para minha casa, vamos acabar com isso. Ele, não, Lafayette, eu piso aquela mulher, eu acabo com aquela mulher, mas você não vai parar de trabalhar comigo não. Eu falei, tudo bem, não vou parar de trabalhar com você, só não vou entrar mais na tua casa. Quando fizer a comida, o almoço, a janta, manda para mim um caldeirão fora, eu trabalho com você, mas na tua casa eu não entro mais. Bom, quando eu cheguei de tarde, eu encontrei um recado. Ela mandou um recado para me receber na minha casa. Fala pro Lafayette que eu não quero que ele entre nunca mais na minha casa. Se ele entrar aqui, eu mato ele. Aí quando eu cheguei, me deram um recado, ó. A mulher do senhor Antônio, a Dormíria, mandou falar para você que não é para você entrar mais na casa dela. Se você entrar lá, ela te mata. Eu falei, não precisa me matar. Já conversei com o marido dela hoje cedo, que nunca mais eu vou entrar na casa dele. Mas vou continuar trabalhando com ele. Ela manda comida para mim lá na roça e tá tudo bem. E assim, gente, eu continuei trabalhando com este homem. Ela mandava comida para mim, o almoço e a janta lá na roça, e eu continuei trabalhando com ele. Um dia eu estava trabalhando no terreiro da casa dele, nós estávamos acho que uns 8 homens trabalhando ali. E deu hora do almoço, aí foi levar todo mundo, que ali, quando era o almoço, chamava o pessoal, e entrava na cozinha, cada um fazia seu prato, sentava, almoçava, depois ia trabalhar. E todo mundo foi, eu não fui. Nós estávamos no terreiro da casa dele, trabalhando ali. E aqueles homens foram tudo trabalhar e eu não fui.
Aí ela encheu um cadeirão de comida e deu para alguém levar para mim lá fora. E alguém perguntou, por que o Lafayette não vem comer aqui, no meio do pessoal? E você manda a comida dele lá? Por que ele não vem aqui? Ela disse, não, ele tem as razões dele. Para eu mandar a comida dele lá. Foi só isso que ela respondeu. Ele tem as razões dele. Quando eu mando a comida para ele lá. E daí? Mas nessa situação, eu trabalhei com ele uns tempos. Depois eu parei de trabalhar com ele. Parei de trabalhar com ele. Mas aconteceu que a briga deles continuou. Aí ela decretou separar dele. Mas, bom, aqui é tudo seu, eu não tenho nada. Eu só tenho aqui uma porca e 7 leitão, que é meu. Vende a minha porca, vende esses 7 leitão e me dá o meu dinheiro que eu vou embora. E nunca mais você vai saber de mim. Bom, gente, aí eu fiquei naquela, pô, será que o pessoal, a mulher vai separar dele? Bom, se a briga era por minha causa, eu não entendia de nada aquilo ali. Mas se ela separasse dele, eu me sentia culpado. Eu vou embora para governador Valadares, mas ele ia chegar em governador Valadares com 2 filhos. As leis daquele tempo, gente, não é as leis de hoje, de proteção às mulheres. Se ela fosse para governador Valadares, ela ia chegar lá praticamente desvalida, com 2 filhos. Por causa da minha mãe, quando veio do Espírito Santo, chegou em governador Valadares desvalida. Com quantos filhos? Eu, a Zilda, Laureano, Zé Maria, eram meus irmãos. Zé Maria ainda não era. Aí chegou com eu, a Zilda 2, Laureano e Laudir 4 filhos. Entendeu, gente? E ela ia chegar com 2. E a situação que a minha mãe passou, até se organizar, aonde eu trabalhava, de dormindo na rua, quando alguém me dava, né, o latão de água para ir lá no chafariz encher, para ganhar comida. E minha mãe, na situação de... Entendeu, gente? Chega. Ela ia chegar na mesma situação. Falei, mas peraí, eu que sou culpado da separação desses 2? Se ela for para governador Valadares, eu sou muito bem conhecido lá, né? Nascido e criado ali, nas minhas variantes. Eu tinha muito conhecido que podia me proteger. Eu posso arrumar uma casa, pôr ela para morar e vou assumir ela. Ela não é de jogar fora, é bonita. É uma mulher que mexia com o coração de qualquer homem. Mas graças a Deus, eles se arrumaram lá. E ela continuou com ele e eu parei de trabalhar com ele. Mas no dia de domingo, estava eu, meu padrasto, minha mãe, a minha ex-namorada ali, quando ela apareceu, toda arrumadinha, né? Toda arrumadinha, parecia uma boneca, era uma linda de mulher. Chegou, oi, bem, tudo bem, tudo bem? Cumprimentou, ela era muito educada. Conversa ali, conversa ali. Ela ficou ali, acho que uma meia hora com nós e foi embora. Eu não vi nada, gente, eu não tinha maldade com aquela mulher, eu não tinha maldade com ela, então eu não via nada. Quando ela foi embora, minha mãe começou a reclamar. Eu não entendo essa mulher. Meu filho já foi trabalhar lá, já criou um maior problema com ela. Ele já saiu de trabalhar lá para evitar esse problema. Agora ele está aqui, não tem mais a ver com lá. E ela sai de lá e vem aqui suspirar em cima dele. Eu não vi ela suspirar em cima de mim. Mas minha mãe tinha experiência, né? Minha mãe era, entendeu? Macaca velha. Sabia quando uma mulher dava de cima de um homem para ganhar ele. Agora sai de lá e vem para aqui
Ele já fugiu dessa mulher para evitar. Agora ela sai de lá e fica aqui suspirando em cima dele. Falei, como é que é a história essa, mãe? Você não via que ela suspirava, encostou em você e suspirava em cima de você? Eu não via nada, gente. Porque quando você tem maldade com as coisas, você vê. Mas quem não tem maldade não vê. Você tem maldade com cobra? Você está com cuidado nas cobras. Não tem a cobra, você... Mas se você não tem maldade com cobra, você vai andando no mato, você vê, você só toma picada. Pá, injetou o veneno, é morte na certa. Assim é o caso das mulheres, gente. Ou homem com mulher, quando você tem maldade... Então, eu tinha aquele pensamento, se ela separar dele, ela vai para o governador desvalida. Eu vou lá arrumar um lugar para ela, porque... Mas isso era um segredo que eu tinha que ninguém sabia. Entendeu, gente? Eu não tinha maldade. Era mais ou menos que nem o caso de José no Egito. José não tinha maldade, ele entrava na casa com a mulher sozinha. Era o meu caso. Eu ficava naquela casa com aquela mulher sozinha. Tinha vez que eu estava sentado e a turma dela, sobrinhos e parentes, fazendo um fogo lá fora, à noite. O marido dela na casa da mãe dele, cuidando dos negócios da reunião deles. Todo dia tinha uma reunião para resolver o problema. O pai morreu, deixou a fazenda na divisão deles, estava, não sei lá. Entendeu? E eu sentava na porta, ficava olhando lá. Quando ela vinha e punha o pé na minha cabeça, ficava passando o pé na minha cabeça. Jamais eu imagino. Para mim que o pessoal nada escondia atrás da parede e passava o pé na minha cabeça. Hoje é que eu faço o levantamento disso aí, que não tá para mim que tinha nada. Aí eu levantava dali, vou lá para ela parar, quando ela não parava, eu saía, ia sentar lá no meio da turma lá e deixava ela para lá. Se fosse hoje, talvez eu tivesse criado um outro caminho com aquela. Mas naquele tempo, gente, eu não tinha maldade. E quando você não tem maldade, é mais ou menos que nem aconteceu lá no Éden. Eva não tinha maldade quando o diabo enganou ela. Depois que ela caiu na rede dele, aí trouxe o marido junto. E os dois não conseguiram escapar. Mas graças a Deus eu consegui escapar desse laço. Bom, essa é a história da minha vida. E você que escutou aí, deu para você aproveitar alguma coisa que eu falei? Deixa um joinha no meu vídeo, no meu canal. E aguarda o próximo vídeo que vem aí. Deus que abençoe a todos e até a próxima.